Vitória joga em casa, com apoio da torcida mais uma vez, assim como foi mais de 20 mil torcedores no horário ruim na quarta-feira pela Copa Sul-Americana. Eu acredito que vai ser casa cheia no domingo aqui no Barradão. Apesar de ser 18h30, a torcida do Flamengo já esgotou seus ingressos, o check-in do Vitória também já esgotado e a gente vai mostrar aqui a provável escalação do Thiago Carpini para esse jogo, já que ele vai ter algumas mudanças em relação ao jogo do Juventude, né? O Mateuzinho mostrou que tem que ser titular, mesmo se não tiver 100%, eu acredito que vai acontecer mais uma vez. Esse deve ser o time. As mudanças que devem acontecer são as seguintes. Lucas Arcanjo vai voltar, né, em relação à rodada passada. Claudinho na lateral direita. Os erros do Cáceres tiraram a paciência do torcedor. E eu acho que, mesmo o Thiago Carpini gostando do Cáceres na parte defensiva, onde ele errou muito no jogo passado, contra o Universidade de Quito, ele não vai expor o jogador dessa forma, porque vai ficar ainda mais nervoso. Já começa o jogo com uma torcida contra ali. Exatamente. Né? Aí vem Lucas Halter e Zé Marcos. Rapidão, né? E tem um detalhe aqui. Não é nem só pelo Cáceres, né? E sim pelo Claudinho. O Claudinho tem toda a capacidade. A gente tem um cara no banco que tem uma qualidade técnica melhor do que o Cáceres. Por que essa insistência tanto? Beleza, é justificável pelo fator defensivo do Cáceres e tal, mas não dá porque a torcida já tá pegando muito no pé. Como o jogo em casa, melhor resguardar o jogador e colocar quem tem qualidade melhor mesmo. Então o Zé Marcos deve ganhar essa posição do Neres também, que tá vacilando bastante, né? Isso aqui eu bati no papo ontem com o Anderson Matos, que vai participar já aqui do programa. O Jamerson na lateral esquerda, o Hugo foi titular na quarta-feira, Jamerson foi titular contra o Juventude, vai voltar pro jogo. Final, né? Vai provavelmente o titular da posição. Para ser o titular da posição. Ricardo Rila e Baralhas no meio com o Mateuzinho titular e o ataque com Eric finalmente sendo titular, Fábio do outro lado e Janderson no ataque. Tem a possibilidade dele colocar 3 zagueiros? Porque é o Flamengo? Tem. Ou colocar dois zagueiros e 3 volantes em um meia e só 2 atacantes? Tem. Mas essa é a grande possibilidade para o Vitória entrar em campo amanhã contra o Flamengo. Preocupante demais, né? Mais uma vez a gente começa uma competição falando na mesma coisa, batendo na mesma tecla. O Vitória ainda não se encontrou, não tem o seu elenco ainda montado. O Vitória está trocando pneu com o carro andando, né? Isso acontece constantemente. O Vitória ainda não tem uma zaga, né, definida, perdeu um lado esquerdo super importante, né? Com a saída do Lucas Esteves e o Wagner Leonardo. E aí os motivos eram para eles partirem mesmo, mas a reposição acabou não acontecendo de forma como o torcedor esperava. O Jamerson, né, tem agradado, e é uma preocupação a menos, mas a zaga, putz, se você pegar aí, Rainan, os últimos 5 jogos, o quanto que foi modificada essa zaga aí, né? Puxa um, tira outro, vem o Neres, é o Zé Marcos, é o, sabe? Lucas Halter. O Vitória ainda não conseguiu encontrar ainda aquela defesa que encantou o torcedor do Vitória na Série B de 2023, com Camutanga e Wagner Leonardo. E na reta final do Brasileirão. E no ano passado também, com o próprio Neres e o Wagner Leonardo. É que o Wagner Leonardo, por ser um zagueiro canhoto também, isso é muito bom, ele acabava dando uma segurança muito boa ao seu parceiro de zaga, aqui no caso era o Neres. O Neres sozinho, sem o Wagner Leonardo, acabou ficando exposto e aí acabou ficando muita responsabilidade sobre ele, o primeiro bote acabando sendo ele também, e aí não vem dado certo. Então o Vitória... E o Neres titular, jogando por cá, desloca o Halter para a posição que não é dele ainda também. Ainda tem isso. O posicionamento conta muito nessa hora e aí os caras acabam batendo a cabeça. Então o Vitória não tem assim uma zaga definida e precisa consertar isso. No setor de meio campo, a mesma situação. Ricardo Rila, torcedor tá pegando no pé, a assistência do Carpini também. O Baralhas, chegou, né, para ficar. É um cara que, para mim, é o titular absoluto hoje desse time de Carpini, do elenco que o Vitória tem à disposição. Mas o Carpini ainda não tem esse segundo homem de meio campo, Renan. Não sabe se o William Oliveira, não sabe se é o Ricardo Rila, né? Ainda não tem essa peça para fazer essa transição entre defesa e o ataque. Mateuzinho, obviamente, né, é o cara que é titular absoluto, com 50% de condição física, ele é o titular. Mas aqui, para mim, cara, é uma incógnita, porque a qualquer momento alguém pode chegar e levar o homem, sabe? Dinheiro não tem sido mais problema para grandes clubes do brasileiro. Antigamente era, só leva se pagar. Beleza, pagou. O Wagner Leonardo levou. Então, é uma preocupação, porque se sai, não tem reposição, tá? É a referência técnica hoje do Vitória. No ataque. E o Mateuzinho, se ele sentir que ele tá sozinho ali, tô sozinho aqui, velho. Tô rendendo sozinho, ele vai ter vontade de sair. Apesar do amor que ele tem pelo Vitória, né? Vai desmotivar mesmo. Mesma coisa aqui, tá? Lucas Arcanjo, acho que também é uma situação bem parecida. No ataque, pelo amor de Deus, né? Só essa imagem aí já me dá
gastura. Minha Nossa Senhora. Pô. Não dá um time de Série A entrar com um ataque desse. É um ataque cardíaco, né? Vamos lá. Mas aí, vamos dar uma colher de chá pro Eric, né? Que já jogou aqui, né? Tem uma certa identificação, muito pouca, mas tem. Rodou em alguns grandes clubes. E aí volta para ser aquele fumacinha que o Vitória, né, precisava. O Mosquito parecia que ia ser esse jogador. Não foi. Né? Até que no ano passado ajudou, mas de forma muito tímida. Precisa de um jogador mais arisco, precisa de um jogador que jogue mais na vertical, que quebre linha. Tá? Eu não gosto de ficar comparando muito Bahia e Vitória, né? Ainda mais agora nesse momento, porque a disparidade é muito alta. Mas o Rogério Ceni, por exemplo, tem um jogador como o Eric Puga, um cara que quebra a linha, um cara que no X1 ele, sabe, ele tem uma certa facilidade, é um cara que incomoda a defesa. Vitória precisa de um jogador desse quilate, dessa característica. Espero que seja o Eric, porque se não for, vai ter que buscar no mercado outro jogador para chegar. E aí quando ele chega para cá, pô, o Fábio tá deslocado, né? Ele é um jogador que ele é centroavante, o Janderson, aí fica nessa, né? Janderson às vezes joga de ponta, joga de 9, o Fábio também às vezes joga de 9, às vezes joga de ponta, porque não tem jogadores para essa função. Chegou o Renato Kaiser, jogador de 9, estava machucado recentemente, já vai se recuperar em breve. Deve ser o 9, mas também o Vitória só vai ter ele, porque de resto é Janderson, Fábio, Carlos Eduardo, o Carlinhos, e aí não vai dar. E pra cá, cadê? O jogador Fumaça também de direita, um cara que possa quebrar a linha também. Não temos ainda, então o Vitória ainda está nessa, em buscas do que pode acontecer. Sabe o que está acontecendo? Uma prática muito antiga no Vitória. Vamos ver o que é que vai acontecer nos outros times, que aí a gente vai pegar o rescaldo. Oportunidade de mercado. Oportunidade, leia-se rescaldos, né? Vamos ver o Cruzeiro? O Cruzeiro joga aqui, joga lá, joga... Ih, tem alguém lá, o carinha lá que é bonzinho. Ano passado foi assim, o Nery foi assim, o Edu foi assim. Não tá sem espaço, vamos trazer. E aí, Neymar chegou no Santos, tá sem espaço pra fulano e tal, vamos pegar... Vai ser isso aí, cara. Pra tentar buscar, e aí, vamos lá, pensar em segundo semestre, né? Mas a Sul-Americana é no primeiro. Enquanto isso, o Flamengo não precisa pensar por esse lado, né? Vamos colocar aqui a escalação do Flamengo, a provável. Não, aí eu vou embora. Desse cara, Felipe Aí é Luiz. covardia. Olha aqui, ó. O Rossi é o goleiro, né? Wesley França, seleção brasileira na lateral direita. Bem na seleção, tá? Dupla de zaga com Léo Ortiz e Léo Pereira. Alexandro na esquerda, mais um de seleção. E aí temos o meio de campo também de seleção, tanto uruguaia como brasileira. Eric Pulgar, não é o Pulga do Bahia. Gerson e Arrascaeta de volta, os dois aí voltando de uma lesão, estavam se recuperando. Luiz Araújo e Bruno Henrique nas pontas e Gonzalo Plata vai ser o centroavante. O Pedro ainda está de fora, né? Pô, que lesão longa do Pedro para se recuperar, faz muita falta ao Flamengo. E aí, esse é o time que o Vitória vai ter que enfrentar amanhã no Barradão. É uma disparidade absurda, né, Alan? O Flamengo que chega ainda mais forte do que do ano passado, né, na minha opinião, porque o Felipe Luiz, ele tem uma mentalidade absurda, né, mentalidade vencedora, sabe o que faz, ele é um cara muito bem preparado. Rainan, Felipe Luiz era um jogador que parecia ser um técnico em campo também. O cara tinha uma leitura de jogo absurda, um cara que se saía de certos lances, né, não queria se expor tanto pelo bem do time. Então ele aprendeu, e ele fala isso, né, muitas vezes, ele aprendeu muito isso com o Simeone no Atlético de Madrid, né, e ele acaba tentando implementar isso no Flamengo. Então ele é um cara que tem um elenco na mão, é um cara que sabe o que faz. E as peças que o Flamengo tem, pô, isso aí aqui é sacanagem, pô. Então, jogadores, né, com muita qualidade, com espírito vencedor e que sabe que um jogo como esse é uma oportunidade para você vencer, né? Se você perguntar a esses jogadores aqui, 90% vão dizer que o Vitória vai brigar para não cair, se não for 100%. Então, é um jogo de oportunidade para os caras. Opa, bora lá, meu irmão, vamos aproveitar aqui, porque vai vir Palmeiras, vai vir Botafogo, vai vir Inter, vai vir, né, jogos muito mais complicados. Então, a oportunidade da gente vencer é essa aqui. Prova disso é o elenco, né? É a provável escalação que o Felipe Luiz vai colocar. Se não fosse esse pensamento, colocaria o Sub-20, o time, né, C, D e por aí vai. Então, o Vitória vai enfrentar diversos problemas aqui, né? O Carpini vai ter que moldar a sua estratégia de acordo com o Flamengo. Não acho, não, é uma opinião, né, pessoal, não acho que o Vitória vai ter que fazer o seu jogo e o Flamengo, que é o visitante, corra atrás. Acho que o Vitória vai ter que buscar neutralizar, né, o Flamengo para aí sim tentar surpreender. Então não se surpreenda, torcedor do Vitória, ao assistir o jogo, se a posse de bola for maior do Flamengo, se as maiores chances forem do Flamengo, se ficar parecendo que o Flamengo está jogando no Maracanã.
Acho que a tendência é essa, né, por entender a disparidade de elenco, e aí sim, sabiamente, o Vitória pode aproveitar e furar. Vamos colocar nossos convidados agora para falar? Por favor. Quer começar de quê? Começar com o Anderson Matos, né, que é o primeiro jogo, lá. Amanhã, 18h30, no Barradão. Tem Vitória e Flamengo. Que jogaço que a gente vai ter, esse duelo de rubro-negros. E o Anderson Matos traz detalhes pra gente aqui no Partiu Bateu de hoje. Fala, Anderson. Um abraço, Rainan, Alan, a todos do Partiu Bateu. Um abraço fraterno aqui do Dinâmico. Tô de camisa nova. Que camisa linda da Zorra, meu irmão. Meu amigo, essa ficou poderosa, hein? Meu Deus do céu. Porque não tem negócio de história, não. Essa camisa realmente tem que parabenizar. Quando eu não gosto, eu digo, Rainan. Olha, o Vitória encara o Flamengo, o Rainan Peralva, e o Kaiser não vai jogar. O técnico Thiago Carpini já deu a letra, né? Já informou desde a última coletiva que o Renato Kaiser não iria para a partida. Tá voltando de lesão, tá cicatrizada a lesão, mas tem aquela parte de transição, toda aquela circunstância que ele precisa fazer antes de estar entregue ao departamento técnico do Vitória. Por falar em departamento técnico, o Carpini saiu sendo chamado de burro, né? A torcida tá meio chateada com ele por causa dos últimos jogos, e principalmente por causa do último jogo, né? A questão da teimosia em não pôr o Claudinho e deixar o Cáceres. Ele até falou lá na coletiva, mas explicou, né? Mas não justificou a questão do Claudinho. Eu imagino que pelo Cáceres ter jogado 90 minutos, ele deve começar com o Cláudio. Pelo menos a tendência na minha cabeça é essa, né? Mas tem a lei da relatividade no futebol, e aí ele pode iniciar de novo com o Cáceres. A contragosto, né, da torcida do Vitória. Eu acho melhor até ele preservar o jogador. Com relação ao time provável, Rainan Peralva, é claro, né, tem o treino deste sábado ainda, mas se você for me perguntar o time que eu acho que vai jogar, ou pelo menos que deveria, eu ia com Arcanjo, Claudinho, Alter, Zé Marcos e Jamerson, Baralhas, PP e Mateuzinho. Mateuzinho tendo plena condição de jogar, obviamente. Se não der para Mateuzinho, Baralhas, Hiller e PP, né? Aí, de um lado, Eric, aberto pela direita. Eu iria dessa forma. Eric aberto pela direita. Pela esquerda, eu botaria o Fabri, né? Por mais que o Fabri não seja aquele primor técnico, eu acho que ter essa velocidade dele e a estatura também, com o Eric do outro lado que alça a bola na área, seria interessante ele pela esquerda e o Janderson centralizado, né? Pelo menos na minha cabeça, né, Rainan? Assim eu penso. Então seria esse o meu time. Poxa, eu não botaria o Léo Pereira lá e o Janderson centralizado, né? Tem outras alternativas? Tem, né? De repente o Carpini tá pensando em fazer outra coisa, mas meu time seria esse aí, diante da situação que nós vivemos, beleza? Um abraço a todos vocês, até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Valeu, Dinâmico, trazendo pra gente aí a análise dele, buscando a escalação do Vitória ideal pro jogo. Joga a escalação na tela aí, Rafa. Domingo, vamos colocar na tela. Carpini, lembrando, né, foi chamado de burro pela torcida, que perdeu a paciência. Será que já acabou o amor? E será que acabou o amor do elenco com o Carpini também? Porque até o ano passado estava todo mundo muito bem ligado, né? O Carpini que tem um fator psicológico, né, mental, um trabalho muito forte, né, nos seus trabalhos, e como ele está no Vitória, ele tem colocado isso. Não sei se você chegou a ver, tem um trecho da psicóloga do Carpini falando no Charla Podcast o quanto o Carpini internalizou isso, né, a mentalidade, né, que hoje o futebol rege muito isso, e como ele tem o poder de persuasão para passar isso para os jogadores. Então, essa retomada do Vitória no ano passado tem muito dedo do Carpini, tá, gente? Muita gente não vai nem falar lá ele, porque, né, tomar uma dedada do Carpini, olha lá, Val gostou, atrás da câmera, vocês não viram, mas tá aqui. Tomou uma dedada, né, Pivete? O Anderson Matos acabou chamando a atenção, Rainan, para um fato interessante, né, para uma peça que também pode contribuir, que é o Léo Pereira, né? Por enquanto não joga e tal, mas é mais uma peça aí pra gente colocar o binóculo e dar uma olhada. E agora, meu amigo, é torcer, né? Pelo amor de Deus, o Eric vai ter que virar o Hendrick do nada, o Vinícius Júnior. Tá? Não tem mais como ficar errando. Ou é isso, ou vai ficar esperando uma nova oportunidade na outra janela, né? Lá no segundo semestre. E aí vem o Léo Pereira e o Renato Kaiser da mesma O Léo Pereira que já jogou duas partidas pelo Vitória, não foi titular ainda e foi apresentado ontem, sim, lá na Toca do Leão, né? Sim. Eu acho que o Vitória poderia, para esse jogo específico, resgatar aquele espírito de 2013. Vai. Finge que Janderson é Ednei. Biancucci. E Max Biancucci é Fabri, que tem uma velocidade absurda. Casquinha de Janderson pra Fabri sair correndo, amigo. Pois é. Porque o que o homem corre é absurdo. O que não, Fabri tudo corre... bem. Eu até acredito na velocidade e na casquinha. Agora na finalização que é o problema, né? Aí é difícil, né? Agora sim, meu senhor aqui também precisa levantar a cabeça, né?
Aquele lance do Bavi, o torcedor tá batendo na cabeça até hoje, né? Levanta a cabeça, toca no Janderson. Ainda que possa não ter saído o gol, o Janderson poderia ter isolado ali. Mas a jogada correta, né? De se fazer aquilo ali. O futebol é coletivo, amigos. Né? Você toca pra mim que eu toco pra você. Você toca pra mim, Val? Aí, Val toca pra mim também, entendeu? Você toca pra mim, Renan? Pra ele, pô. Então pronto. Pra ele. Eu acho que é isso, cara. Já falamos tudo que tinha que falar sobre o Vitória.